Ediane Oliveira, sou jornalista, mestranda em Antropologia pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em Sociologia e Política também pela UFPEL e também produtora cultural. Como mulher negra, trabalhando com comunicação, trabalhei por muitos anos na Rádio Com, que é uma rádio comunitária aqui em Pelotas, uma rádio que trabalha com diversos movimentos sociais, e principalmente foi a partir da Rádio Com que eu comecei também a trabalhar com vários projetos sociais, projetos que envolviam então algumas comunidades aqui da cidade de Pelotas. E um dos temas muito importantes para se falar é o tema das comunidades negras nessa cidade, que é uma das cidades mais negras do país, uma cidade que tem um legado muito importante relacionado à cultura afro-brasileira, e por isso nós temos aí várias histórias para poder contar. Eu falo um pouco do meu lugar como jornalista também, como produtora cultural. Então, eu também trabalhei num time de futebol aqui em Pelotas, onde tive de frente principalmente com o racismo e o machismo. Dois temas que estiveram muito presentes na minha profissão como jornalista, por conta, enfim, desses espaços majoritariamente serem por homens e homens brancos, e eu como jornalista estar desempenhando um papel de assessora de imprensa também realmente foi um dos pontos assim mais significativos, dolorosos e ao mesmo tempo de resistência que eu vivenciei na minha trajetória. Trabalhando na Rádio Com, eu tive um contato direto com o movimento hip hop, com o movimento de mulheres negras e também com o movimento negro de Pelotas, que é um movimento muito articulado, um movimento de muitas pessoas em diversas frentes que tem resistido frente ao racismo que se tem aqui em Pelotas, uma cidade colonizada, uma cidade que tem aí infelizmente na sua historicidade uma mão de obra escravizada por muitos e muitos anos, que até hoje possui, infelizmente, um legado de uma sociedade muito racista. Então é muito importante falar sobre esse tema para como a gente vai lidar dentro de sala de aula e na sociedade de modo geral com essas diferenças, Porque nós deveríamos ser todos iguais, mas infelizmente o racismo ele traz essa barreira que faz com que muitas pessoas sejam excluídas de diversos espaços e acabam não tendo a sua dignidade respeitada. Então é um tema muito importante para se falar. Dentro dessa trajetória eu desenvolvi alguns projetos. Um projeto cultural foi o Festival Mos Brasil, que trouxe para Pelotas diversos artistas moçambicanos do país, então Moçambique, o continente africano, para justamente fazer essa conexão cultural que se tem aqui em Pelotas em relação à arte afro-brasileira. Então nós tivemos muitos artistas pelotenses no palco, com uma artista moçambicana e também outros artistas africanos. Com esse festival que nós realizamos pela Lei de Incentivo à Cultura, nós tivemos um grande número de africanos vindo para Pelotas. Então, comunidades de africanos de Porto Alegre, comunidades de africanos de Rio Grande, comunidades de africanos em Caxias, vieram para Pelotas em março desse ano para realmente, pela primeira vez, nós termos aqui em Pelotas um festival de música africana. Foi muito interessante porque foi uma semana em que a gente conseguiu conhecer um pouco mais da cultura africana, não dessa forma caricata, estereotipada, exoticizada, mas não, de uma maneira mais humana, de uma maneira vindo por aqueles que vivem lá, por aqueles que nasceram lá e por aqueles que nasceram lá e hoje moram aqui. Dentro dessa trajetória como produtora cultural, também idealizei o projeto Canimambo, que vem trazer um ponto muito importante em relação à imigração senegalesa. O que é a imigração senegalesa em Pelotas? Desde 2010, 60 senegaleses vieram para o Brasil, mais especificamente para Pelotas. E esses 60 senegaleses vieram para cá com o objetivo de poder trabalhar para enviar o dinheiro que foi recebido aqui para suas famílias que estão em Dakar, no Senegal. Quando eles chegaram aqui, eles se depararam com uma realidade de Pelotas bastante difícil para um africano senegalês, que é uma cidade bastante xenofóbica e racista. Então, nós tivemos diversas situações muito lamentáveis, como, por exemplo, a grande violência que eles receberam da Guarda Municipal,
Nós tivemos um senegalês que inclusive teve arma de choque, né, no seu peito, simplesmente por estar vendendo as suas mercadorias que comprou com o seu dinheiro em São Paulo e estava vendendo no calçadão de Pelotas. Então foi uma luta muito grande que nós organizamos audiências públicas frente ao poder público e com a sociedade, organizamos diversas ações de conscientização em relação à xenofobia e ao racismo e também ao país de origem deles, e por conta disso surge então o projeto Canimambo, que é um projeto de moda, cultura e também rentabilidade para essas famílias senegalesas. O que significa o Canimambo? Nós criamos um ateliê de roupas africanas e acessórios africanos, onde esses senegaleses iriam vender esse trabalho, que é um trabalho artesanal e que também diz muito respeito à sua própria cultura. Então são roupas de capulanas, que é um tecido originário de África, né? E eles vendendo essas roupas e esses acessórios, toda a verba vendida era revertida 100% para eles. Então foi um projeto que parte de uma lei de incentivo, que é o Procultura, onde se recebe uma verba, é investido nesses materiais e, portanto, com esse investimento são confeccionadas essas roupas e eles vendem essas roupas. Eles vendendo essas roupas, eles não venderam mais mercadorias. Vendendo essas roupas, eles conseguiram não serem atingidos tanto pela guarda municipal e aumentar a renda fixa para que eles pudessem ter uma dignidade aqui em Pelotas e também enviar metade do dinheiro para suas famílias que estão no Senegal. O projeto deu tão certo que da verba que nós recebemos dessa lei, que é direito nosso receber, ela se multiplicou, ela se triplicou e hoje nós temos uma loja Canimambo, onde alguns imigrantes senegaleses fazem parte dessa cooperativa e conseguem até hoje fazer essa venda que pode ser feita tanto pela internet como também através da loja. Hoje eles não estão tão nas ruas vendendo e sofrendo todo o tipo de discriminação, mas com esse espaço. Essa é uma prova viva de um projeto que deu certo para falar sobre imigração africana em Pelotas, que é um dos temas principais desse vídeo. Nós temos hoje muitos africanos morando em Pelotas, alguns de países como Moçambique, como do Congo, e também outros países menores de África. Eles vêm para cá com o intercâmbio para poder estudar, mas eles sofrem muito racismo também nos espaços que eles atuam, sejam dentro da universidade, como também em espaços shopping, banco, supermercado e outros lugares. O grande relato desses jovens estudantes que vêm de outros países africanos é que realmente o Brasil não os recebeu de uma maneira muito acolhedora. Em relação aos senegaleses, a questão é muito pior, porque os senegaleses eles trabalham com o trabalho, eles não estão tão dentro da universidade quanto esses jovens que vêm pelo intercâmbio. Então, esses jovens senegaleses, a grande maioria homens e jovens, eles estão trabalhando no comércio de Pelotas e eles sofrem muito essa discriminação, muito por conta também da língua deles, por eles não conseguirem se comunicar tão perfeitamente com o português, mas muito para além disso, em relação à cor da pele deles e em relação ao país de origem. Então, é muito importante que se pense sobre o que é um imigrante, por exemplo, europeu, francês, né, um imigrante europeu vindo da França ou vindo de algum outro país europeu, como que ele é tratado aqui? Com certeza tem um tratamento bem diferenciado em relação ao imigrante africano. Então, todo esse envolvimento, desde 2010 que eu tenho tido com a comunidade de imigrantes africanos aqui em Pelotas, tem me mostrado que um jovem negro ou uma jovem negra africana vai sofrer um outro fator chamado xenofobia. Para além do racismo, essa pessoa vai ser discriminada pelo seu país de origem. Por quê? Porque se tem uma ideia em relação ao continente africano muito diferente do que é. Se pensa muito que a África é um país que vive somente guerras, fome e miséria. Não. Países africanos possuem também uma grande riqueza cultural, uma grande riqueza na educação e em vários outros aspectos, né? Ter esse entendimento em relação ao racismo estrutural que se existe no nosso país, no mundo como um todo, mas especificamente no nosso país e na nossa cidade, Pelotas, que habitamos e que residimos ou que moramos
ou melhor, que nascemos, é muito importante perceber esse contexto. Professor, por exemplo, professora, como lidar com um aluno negro dentro da sala de aula? Esse aluno negro ele já vem com um histórico de algum racismo que ele possa ter passado, ou muitos, dependendo de onde ele habita. E nesse sentido a gente precisa entender que o racismo vai atingir jovens de diversas linhas sociais, em diversas escolas diferentes, em diversos contextos diferentes, basta ele ser negro. E por conta disso, é muito importante que os professores, que os colegas desse jovem negro, dessas jovens negras, possam ter essa consciência racial, essa consciência de que mesmo não passando pelo que esse jovem, que esse aluno, essa estudante está passando, é importante compreender que ter empatia e ter respeito ao outro é fundamental. Então, uma das chaves importantes é justamente falar sobre isso, fazer campanhas de conscientização. Eu tenho um trabalho como ativista em escolas, eu faço um projeto de educomunicação em escolas da periferia da cidade, e um dos temas é justamente trabalhar a autoestima dessa criança negra que está dentro da sala de aula. Então, trazer elementos da cultura afro-brasileira que possa fazer com que ele perceba que, apesar dessas diferenças que o racismo impõe para jovens e crianças negras, para todos os negros em geral, é importante trabalhar esse empoderamento dessas crianças através também da autoestima e através da conscientização em relação a outros colegas. Um outro ponto importante é quando se fala, por exemplo, em continente africano. Hoje no vídeo eu falei país e daqui a pouco eu falei África, mas a gente precisa entender que África não é um país, é um continente, e os países dentro de África fazem parte, portanto, desse espaço geográfico como um todo. É importante a gente perceber, fundamentalmente, que quando se fala em África, a gente não pode falar de uma maneira como muitas vezes está escrita nos livros de história. A gente precisa ir para além, buscar pesquisar mais, buscar entender mais essas pessoas, porque temos africanos, inclusive aqui em Pelotas, que podem contar suas histórias. Então, uma grande dica é convidar um aluno da universidade, um africano que está trabalhando no calçadão, para falar do seu país de origem, para falar da sua realidade, para falar de como é ser um africano no Brasil. Infelizmente, nós temos muitos africanos que já foram embora porque passaram por um racismo tão grande aqui em Pelotas que não conseguiram permanecer na cidade. Nós tínhamos 60 imigrantes senegaleses e hoje nós temos no máximo 15 aqui em Pelotas. Isso de 2010 até hoje. Então, é um número muito significativo para a gente perceber que essa comunidade não está sendo bem acolhida aqui em Pelotas. Portanto, é papel das escolas, é papel de nós todos como sociedade, sendo professores, educadores, sendo colegas, sendo amigos, vivenciando em comunidades. É muito importante que a gente tenha essas consciências, essas empatias em buscar realmente essa conscientização racial para buscarmos estarmos presentes na luta antirracista aqui do país, né? Não precisa ser negro para combater o racismo, pelo contrário, as pessoas não negras têm um papel de responsabilidade social para realmente compreender o seu lugar de não negro e buscar, através das suas ações, através de ações práticas, através de ações educativas e de conscientização, compreender a dor do outro. Nós temos um número muito grande de pessoas negras em Pelotas. Essas pessoas negras estão onde? Ocupando quais lugares? Eu, na universidade, sou uma mestranda negra, tenho algumas colegas e alguns colegas, mas muito pouco em relação ao número alto de pessoas ainda aqui na cidade. E por que isso acontece? Nós temos na história do país, na história que vai se refletir em diversos lugares, todos os lugares, essa desigualdade histórica que até hoje está sendo uma dificuldade para reparar toda essa dívida, né? Desde o período da escravidão até aqui. Portanto, é importante a gente pensar aonde a comunidade negra se encontra hoje, aonde que ela está. Muitas vezes ela está na limpeza aqui da universidade, muitas vezes
Hoje, infelizmente, nós temos a população carcerária sendo a maior em população negra. Nós temos o genocídio da população negra também aumentando muito. Em relação à imigração africana, muitos imigrantes foram mortos, principalmente em Santa Catarina, e imigrantes africanos foram mortos pelo crime chamado racismo. Então, é muito importante a gente compreender que o racismo, ele mata, o racismo, ele exclui, o racismo, ele coloca pessoas que têm direitos iguais, infelizmente, em distanciamento com pessoas não negras. E isso é muito grave. Portanto, é necessário que nós façamos as nossas partes, sejam como sociedade em geral, para buscar combater essa grande discriminação que a gente ainda tem no país. Pensar em África como uma potência e como parte também da nossa história como brasileiros.